Como o Instagram começou? Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência, principalmente dos meus colegas médicos. Não foi algo planejado, estruturado. À medida que eu fui atendendo pacientes com doenças desmielinizantes, eu comecei a perceber que havia uma carência muito grande por informação. As doenças desmielinizantes são doenças de pacientes jovens, como vocês vão ver em outros vídeos aqui. E por maior que seja a consulta, mais completa, a consulta sempre é complexa porque ela envolve escutar o paciente, fazer exame neurológico, ver exames laboratoriais, exames de ressonância. Então, por mais que o médico faça uma consulta completa, sempre depois da consulta surge alguma dúvida. E à medida que eu fui atendendo os pacientes, eu comecei a perceber que os pacientes tinham uma carência muito grande de informação. Informações como o que é um surto, o que é pseudosurto. E isso, com o tempo, foi me instigando e me encorajando a falar sobre esclerose múltipla. Mas rede social não era muito voltado para os médicos, né? Era mais para mostrar a vida, viagens, e eu sempre fiquei um pouco receosa de vir para a rede social. Até que eu estava num congresso fora do país, se eu não me engano, em um congresso europeu de esclerose múltipla, e eu vi novidades no congresso que, para mim, foram muito interessantes e muito animadoras. E eu resolvi, lá do congresso mesmo, gravar um vídeo e postar no Instagram. E eu fiz isso algumas vezes ao longo do congresso. E eu recebi muitas mensagens. Eu tive uma repercussão muito positiva dos pacientes falando: nossa, doutora Juliana, muito obrigada, eu sempre quis ouvir sobre isso. E à medida que eu fui gravando os vídeos, no início, de uma forma muito caseira, se vocês pegarem o meu Instagram, vocês podem ver alguns, eu até confesso que eu deletei depois com o passar do tempo, eu fui sendo cada vez mais estimulada pelos pacientes para seguir no Instagram. Então, apesar de uma certa resistência, apesar de ser um tema até de certa forma polêmica, quando a gente vai discutir sobre rede social dentro da comunidade médica, o quanto os pacientes se beneficiavam com as informações que eu trazia de congressos, de artigos científicos, de aulas, me motivou e me encorajou a continuar, mesmo que talvez eu soubesse que haviam críticas. Mas o benefício para os meus pacientes e para os pacientes, principalmente que não eram meus pacientes, que não tinham acesso a mim, era muito maior. O nosso país ele é um país continental. Nem todo mundo tem acesso a um especialista em esclerose múltipla. Na verdade, a minoria dos pacientes tem acesso a um especialista em esclerose múltipla. E com a rede social e agora com o YouTube, a gente leva a informação a todo canto do país. Então, mesmo aquele paciente que não tem acesso a um especialista, ele passa a ter acesso à informação de ponta. Ele passa a ter acesso a um artigo que foi publicado no mês passado. E isso é muito benéfico porque o paciente se torna ativo perante a sua doença. Ele leva informação para o seu médico e, sem sombra de dúvidas, isso traz um benefício no seu tratamento e no seu conhecimento da doença. Então, hoje eu vejo a rede social como uma grande disseminadora de informação. Claro que, como tudo na vida, a gente tem que ter bom senso de selecionar o que a gente vai seguir, de selecionar qual opinião, qual informação a gente vai considerar. Mas, sem sombra de dúvida, assim como o telefone, a televisão, a internet trouxeram um enorme benefício, a rede social ela vem também com essa função.